Graça e paz, igreja de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé em reverência à palavra. Projeta para mim, Mateus. Lucas 24, 28. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando ao nosso coração enquanto ele falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus foi reconhecido por eles quando partiu o pão. Domingo passado, o pastor tinha falado sobre um comboio e a importância de você ver o líder, ver aonde ele está, aonde se aproximar o máximo dele, para que você consiga acompanhar ele sem perder, sem que as multidões, sem que os problemas entrassem na sua frente, no seu campo de visão. Jesus Cristo mandou com esses discípulos e sempre alertava que ele precisaria ser entregue na mão dos romanos, e ele falava que eles precisavam permanecer firmes. Só que esses 2 dias, enquanto Jesus morreu na sexta-feira e no sábado ficou o dia do silêncio, até o dia da ressurreição, eles não viriam o líder no comboio. Eles estariam olhando, sendo liderados por ele mesmo, porque não teriam um líder no cabeça. E automaticamente você começa a notar que esses discípulos de Emaús, no caminho de Emaús, eles começam a voltar num caminho de retrocesso, num caminho de desistência. Eles começam a desistir porque já não tinha mais a visão do líder, já não tinha mais a visão de Cristo, já não conseguiam mais seguir ele, porque ele precisou estar ausente naquele momento. E automaticamente você já viu como foi a reação dessas pessoas que não viram mais Jesus, desses discípulos que não viram mais Jesus. Assim como o pastor falou de Pedro, que olhava Jesus de longe e a reação dele foi negar 3 vezes. No caminho de Emaús não foi diferente. Essas pessoas já estavam no caminho de desistência, já estavam desistindo de novo. Só que o próprio Jesus aparece para eles e começa a falar das palavras, começa a falar das escrituras. Só que algo interessante aconteceu aí. Jesus fez como que se estivesse indo para outro lado, e esses discípulos chamaram Jesus para passar a noite com eles. Chamaram Jesus para passar a noite com eles. Ou seja, começaram a ver novamente Jesus. Começaram a se relacionar novamente com Jesus. E quando eles estavam à mesa sentados, ao partir do pão, os discípulos reconheceram novamente Jesus, voltaram a ver Jesus. Isso fala de uma comunhão com Jesus. Quando tiveram um momento de comunhão com Jesus, novamente voltaram a ver Jesus. Então, o que ficou claro nessa palavra foi que automaticamente, para você reconhecer Jesus, você precisa ter um momento de comunhão com Ele. Você precisa estar colado, estar perto de Jesus. Curve as suas cabeças, eu quero orar com vocês. Senhor Jesus, iniciamos mais um culto de adoração
forte. E que neste lugar, Pai, o Senhor possa tocar nossos corações, falar nas nossas mentes, dar direções, Pai. Senhor Jesus, que possamos agora, Pai, entrar em adoração, que possamos agora, Pai, ver o Senhor, que possamos, ó Pai, contemplar a Sua beleza, ó Pai, e de glória em glória ser transformados, ó Pai, até que não haja nada de nós, e sim um reflexo do que o Senhor é. Pai, queremos te adorar neste lugar, queremos te exaltar, Pai, porque o Senhor tem as fontes de vida. Que neste lugar, Pai, nosso coração esteja totalmente apaixonado por Ti, totalmente direcionado pelo Teu Espírito, Pai. Senhor Jesus, tira todas as escamas dos nossos olhos. Queremos Te ver, ó Pai. Queremos contemplar a Tua beleza de glória em glória. Amém? Graças a Deus, igreja. Vamos continuar adorando o Senhor.
Mas
andar. Somos totalmente levados e guiados pela mão. Então, Pai, eu te peço que tudo aquilo que impediu não consiga mais impedir, que tudo aquilo que faltou em mim, que comece agora a se transformar em uma raiz, para um novo começo, para uma visão, para olhar para ti, ó Pai. Assim como aqueles discípulos no caminho de Emaús, que ao partir do pão, poderam ter a revelação completa que era o Senhor, ó Pai. Faça na sua igreja agora, ó Pai. Que cada um que aqui está, ó Pai, ao partir do pão, ao contemplar o Senhor, dentro das suas casas, na madrugada, no íntimo do seu ser, ó Pai, possam entender, possam ver Jesus Cristo, em nome de Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque eu já sei que o Senhor cumpre com o que fala. Porque eu já sei que o Senhor quer se relacionar. Obrigado, Jesus. Porque quando subimos na figueira e olhamos para Ti, encontramos o Senhor olhando para nós. Obrigado. Amém. Você vai ter 2 minutos para, pelo menos, cumprimentar todo mundo aqui na igreja, declarar uma palavra de vida, uma palavra profética. Amém?
coraçãozinho de cada mente, amém? Senhor Jesus, nós abençoamos, ó Pai, essas crianças, ó Pai, que estão estabelecidas no seu seio, na sua casa. Pai, crianças, ó Pai, que os seus pais estão trazendo para conhecer Jesus, para ver a sua beleza e contemplar. Pai, que as crianças tenham momentos de intimidade com o Senhor, que elas tenham, ó Pai, revelação da sua beleza, revelação do que o Senhor tem para elas. Abençoamos, ó Pai, cada destino, cada caminho, aonde as crianças adentrarem, ó Pai, serão como poucas, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoamos também, ó Pai, os líderes kids, para que o Senhor derrame sobre eles, ó Pai, um bálsamo, derrame sobre eles um óleo, ó Pai, do alto da cabeça até a planta dos pés. Derrama sobre eles, ó Pai, toda a sabedoria do céu. Acrescenta a eles, ó Pai, fé, para que possam mostrar o Senhor e a sua beleza para essas crianças, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ministrar uma palavra de oferta. Só que antes de tudo, eu quero falar para você que você é amado, você é perdoado. E por que eu quero falar que você é perdoado? Porque há uma virada de chave quando você entende o quanto você é perdoado. Há uma virada de chave na sua mente que faz você aprender a se doar, aprender a dar com mais alegria quando você entende que você é perdoado. Eu vou dar um exemplo meio chulo, mas eu acho que vai servir. Digamos que o nosso irmão Adriano deve 10 mil reais para o nosso irmão Paulo. Presta atenção, não se distraia, que vai ser uma chave para você agora. Amém? E ele está devendo esses 10 mil reais, mas ele não está conseguindo pagar, porque ele se apertou, se enrolou e não conseguiu pagar esse dívida do irmão Walter. Só que eles congregam na minha igreja, aí paga no carro. E toda vez que o irmão Walter chega, senta lá na frente, o irmão Adriano senta lá na frente. Aí acaba tudo, automaticamente o irmão Adriano, pum, sai fora. Já vai embora, não cumprimenta ninguém, já vai embora, porque ele não consegue pagar o Walter. E ele tem um problema de não conseguir falar com o Walter. Ela está devendo, como eu vou falar? Não consigo pagar. Eu estou fiz um compromisso e não consigo pagar com isso. Só que o pastor decidiu abençoar o nosso irmão Adriano. Ele vai lá e paga a dívida com o irmão Walter. Só que o pastor vai viajar com uma missão internacional. E ele esquece de avisar o irmão Adriano que pagou a dívida. O irmão Adriano não sabe que a dívida está paga. Aí o irmão Adriano veio para a oração na quarta-feira. E do nada, quem que ele encontra de frente? Walter. Dá um abraço nele e fala: irmão, você é amado, você é bem. O que esse irmão automaticamente ele pensa? Cara, esse cara ele está usando de falsidade comigo, ele está testando alguma coisa que ele vai pensar aqui. Não vai pensar automaticamente no irmão, está de boa com ele. E o irmão Walter anuncia na quarta-feira: domingo vai ser o meu aniversário, eu vou fazer uma festa na igreja. Fiquem tranquilos, vai ter churrasco, vai ter salgado, vai ter tudo aqui, essa festa eu vou fazer. Não se preocupe, irmão. Agora você acha que o nosso irmão Adriano iria vir para a festa? Devendo? Você acha que o nosso irmão Adriano teria coragem de dar um presente para o nosso irmão Walter, pensando que ainda deve o nosso irmão Walter? Só que na sexta-feira o pastor lembra que pagou a dívida e fala: irmão Adriano, a sua dívida está paga. Aí ele fala: ah, por isso que ele me tratou tão bem daquele jeito. E agora automaticamente ele consegue vir para a festa, participar da festa.
Jesus Cristo, naquela ocasião que os amigos levaram um enfermo paralítico para ele curar, Jesus Cristo, a primeira palavra que ele lança para esse paralítico é: você está perdoado. Por quê? Ele precisava da cura, ele era paralítico. Só que Jesus Cristo ele quis falar que o seu pecado estava perdoado, porque provavelmente aquele cara ouviu diversos anos que ele estava assim por causa do seu pecado. Provavelmente ele ouviu de várias pessoas, porque era um contexto naquele tempo, de pessoas que tinham enfermidade, nasciam com atrofia, com paralisia. Eles falaram que era um pecador ou alguém da sua família pecou. Então, Jesus Cristo fala para aquele rapaz: você está perdoado. Agora, automaticamente a mente dele poderia crer que ele seria curado. Assim também é para nós, para recebermos e também para darmos. Como que você pode ofertar ao Senhor com o coração puro e limpo, se você acha que você está em dívida? Não tem como. Então eu quero deixar bem claro para você: a sua dívida foi paga, você está perdoado. Amém? Levanta a Bíblia e vamos orar. Senhor Jesus, abençoa, Pai, a família e Pai de Alejar. Senhor Jesus, que tudo aquilo, ó Pai, que eles forem ofertar a Ti, ó Pai, não seja uma moeda de dívida, e sim, ó Pai, uma devolução, sabendo que o Senhor já perdoou os seus pecados, já perdoou as suas dívidas, e que através de tudo, ó Pai, que eles põem a mão, de tudo que eles prosperam, de todas as portas abertas, é o Senhor que estabelece na vida deles, tanto o querer como o efetuar. Senhor, abençoamos, ó Pai, essas pessoas, declaramos que daqui sairão novos empresários, daqui sairão pessoas prósperas, em nome de Jesus. Abençoamos, ó Pai, todas as famílias, declarando a prosperidade do Senhor, em nome de Jesus. Todo aquele que crê, oferta com o coração, sabendo que você já é perdoado. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Diga glória a Deus aí. Glória a Deus. Amém, irmãos. Amém. Pode sentar no seu lugar. Aleluia. Obrigado, Adriano. Aleluia. Pode sentar no seu lugar, dando glória a Deus e aleluia. Glória a Deus. Quantos aqui
estão vivendo um ano 2025 especial na presença de Jesus. Diga amém aí. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou compartilhar uma palavra com você, meu querido irmão. Eu creio que você tem sido edificado, inspirado por Jesus, para que você gaste tempo vendo Jesus. Amém, irmãos? Amém. Gaste tempo vendo Jesus. Nós cremos que nós somos transformados pelo que nós contemplamos. Essa é a palavra de Deus quem diz. E como nós somos criados para refletir, nós refletimos aquilo que nós contemplamos. E nossa oração é que nesse tempo, em nome de Jesus, aleluia, você reflita a beleza de Cristo onde você estiver, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, antes de mais nada, você vai abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, verso 3 até o verso 19. Hoje nós não temos a projeção aqui, então abra a sua Bíblia impressa aí, a Bíblia no seu celular, Colossenses capítulo 3, Colossenses 1, verso 3 ao 19. Amém? Glória a Deus. Colossenses está ali entre Gênesis e Apocalipse. Amém? Para te ajudar a achar aí. Quem não sabe. Daqui uns dias, irmão, nós vamos pregar em cima da mensagem de Naum. É difícil você ouvir alguém falando sobre o texto em Naum, mas hoje é Colossenses capítulo 1, verso 3 ao 19. Abra aí, aleluia. E acompanhe a leitura em nome de Jesus. Antes de lermos, gostaria de lembrar aos irmãos, como nós temos feito há alguns anos já, no Natal nós não temos nenhuma programação aqui. No culto de Natal, na véspera de Natal, que vai ser uma terça-feira, amém, irmãos? De terça para quarta. Então, no Natal, aproveite para estar com a sua família. Teremos culto normal no domingo que antecede o Natal. Mas na virada nós teremos um culto especial aqui, onde nós estaremos nos deleitando na presença de Deus, entregando o primeiro momento de 2026 na presença de Deus. Amém? Então convido você, teremos aqui um jantar, teremos aqui algo especial, preparado com muito carinho. Você se sentir de coração, você vai contribuir com uma sobremesa, uma bebida, amém? Mas nós teremos aqui, como fizemos no ano passado, foi muito legal. Teremos aqui um jantar especial, para que após a reunião nós estejamos em comunhão juntos para a glória de Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. E ainda antes de ler, eu não combinei com a irmã. A irmã Elisete estava ali na célula na sexta-feira. Não sei se ela quer contar o testemunho, se eu posso contar por ela. Se ela quiser contar aqui, vai ser muito bom. Amém? Vem aqui, irmã Elisete, por favor. Glória a Deus. Irmãos, quando ela contou esse testemunho da célula, eu falei, irmão, é para aplaudir de pé. Aleluia. Bênção de Deus. Aleluia. A paz, irmão. Amém. Então, meu testemunho eu estava com a dívida para pagar essa semana, estava faltando R$1.000 para essa dívida. Aí eu orando essa madrugada, pedindo a Deus, eu falei, não vou tomar emprestado a ninguém, Deus vai me dar esse dinheiro. Aí fui dormir. Quando foi no dia seguinte, era o último dia de eu pagar essa dívida. Aí, olhando no celular, chegou uma mensagem. O meu irmão fez um pix de R$1.000 para mim. Aí eu mandei mensagem para ele, que ele fez um pix errado. Aí ele falou, não, menino, eu estava na igreja orando e Deus falou no meu coração, vou fazer esse pix para você.
começar a orar às madrugadas, ver se eu toco. E eu tenho 5 irmãos. Aleluia. Vai ser poderoso. Vai ser poderoso. Amém, irmãos? Deus é poderoso. Colossenses capítulo 1, verso 3 ao verso 19, Paulo diz aos Colossenses o seguinte: graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia que vocês ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vocês e de pedir que sejais cheios do que, irmãos, do conhecimento da vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e conhecendo e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e ele é a cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha uma preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Amém? Quero que você repita esse último versículo comigo. 1, 2, 3 e porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Diga amém aí. Diga graças a Deus. Sabe, irmãos, num tempo onde nós temos observado sobre a necessidade de contemplar Jesus, já vimos que a contemplação é a forma, a ferramenta que Deus usa para que eu e você sejamos transformados. Você sabe que o alvo de Deus, a boa obra que Deus iniciou na minha e na sua vida, é que vai chegar o dia que você será totalmente igual a Jesus. Até lá nós estamos sendo transformados de glória em glória. Aleluia. Sabe, irmãos, por vezes nós temos dúvida com relação a qual é a vontade de Deus para nós. Temos dúvidas sobre o que Deus tem a fazer nas nossas vidas. E eu tenho plena certeza que essa obra que Deus tem realizado em mim e em você, é que você um dia seja tal como Ele é nesse mundo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Tem uma frase muito curiosa de um escritor, um pastor, um teólogo do século passado, Isaac Ambrose. No seu livro Olhando para Jesus, ele diz que uma visão correta de Cristo em toda a sua plenitude eterna causará um desejo por Cristo acima de todos os desejos. Traduzindo, irmãos, uma visão correta de Cristo.
quando nós temos revelação de Jesus. Isso desencadeia em nós um desejo pela pessoa de Jesus. Amém? Ainda o pastor Paul Washer, ele costuma dizer que Jesus é tudo que nós precisamos. Amém? Você concorda com isso, sim ou não? Você já chegou à conclusão de que Jesus é tudo que você precisa, sim ou não? Mas ele completa dizendo: mas será que Jesus é tudo que você tem ou não? Jesus é tudo que nós precisamos, mas por vezes não é tudo que nós temos. Nós ainda temos algumas reservas de outros anseios, né? E hoje eu quero falar sobre como nós contemplamos a beleza de Cristo no ritmo diário do dia a dia, no nosso cotidiano. Como que nós contemplamos Jesus no dia a dia? Como é possível eu e você contemplar Jesus, por exemplo, amanhã na segunda-feira? Nós falamos de uma forma que soa até engraçado. Muitos de nós, às vezes, o único contato que nós temos com Jesus é uma reunião como essa. Por vezes, nós estamos aqui, quando chegamos, entramos naquela porta, parece que nós ativamos o modo espiritual, aleluias, e aí é glória a Deus e aleluias. Mas quando termina a reunião, a impressão que eu tenho, parece que nós desligamos esse modo, e aí passamos uma vida sem contemplação, uma vida sem contato com Jesus. Diga misericórdia aí, amém? Pergunta para o irmão: não é por você não que está falando a palavra. Então, irmãos, nós precisamos mergulhar, entenda isso, num estilo de vida de contemplação. Nós precisamos mergulhar num estilo de vida onde nós diariamente contemplamos Jesus, temos tempo diante de Jesus. Isso é poderoso, irmãos, porque aquilo que eu contemplo eu me torno parecido com aquilo que eu estou refletindo. Como eu disse, a boa obra de Deus se manifestava dessa forma no Antigo Testamento. Seu povo teve essa oportunidade de contemplar o próprio Criador. Muito barulho, muito trovão, fumaça. Irmãos, é realmente uma forma extraordinária de ver Deus se manifestar. Mas a pergunta que nos cabe é: como então nós podemos contemplar esse Deus em nosso cotidiano hoje? Como, irmãos? É interessante eu e você sabermos que Deus, quando Ele decidiu se manifestar na sua plenitude por intermédio de Cristo Jesus, Ele decidiu nascer numa manjedoura e viver a maior parte da sua vida num povoado distante. Jesus era tido como um caipira. Jesus era tido como um ninguém. Quando Jesus está ali falando no templo, as pessoas olhavam para ele: mas esse não é o filho da Maria? Aquele menino lá que corria aqui. Quando Natanael teve a oportunidade de conhecer Jesus, o que ele diz, irmãos? Nazaré? Será que pode vir alguma coisa boa de lá? Mas, irmão, você não concorda que é um paradoxo para nós? Qual o paradoxo? Em um momento Deus está se revelando de uma forma extraordinária. Fogo, trovão. Quando Salomão inaugura o templo, a glória do Senhor desce sobre aquele lugar, as pessoas viam o fogo descendo. Aleluia! Agora, quando Deus de fato decide se revelar na sua plenitude, Ele decidiu ir para uma cidade remota, lá para o Jardim. Será que é possível a gente associar que é o mesmo Deus
Será que é possível a gente falar assim, não, eu contemplo Deus quando eu vejo esse caipira de Nazaré? Eu vejo Deus, eu vou gastar tempo vendo esse cara aí. Eu quero que você imagine o seguinte, que esse talvez tenha sido um grande desafio para muitos. Porque, irmãos, Jesus está presente no seu dia a dia. Jesus está presente no seu dia a dia. Quando você acorda, Jesus está presente ali. Ao trabalhar, Jesus está presente. Amém? Jesus está lá. Aleluia! Glória a Deus! E Ele ama, irmãos, nos encontrar no dia a dia. Você precisa saber hoje, sair daqui com essa revelação no nome de Jesus. Jesus está presente no seu dia a dia. Sabe, irmãos, é tão legal quando a gente volta da conferência, sim ou não? Inclusive, no feriado de carnaval nós teremos uma conferência poderosa em Mauá. Aleluia! Quando passa o vídeo da conferência, os irmãos dão glória a Deus. Aleluia! Porque, irmãos, é muita unção de Deus, é glória. Não tem quem não olhe para tudo que nós vemos nesses dias e não associe. Eu estou diante de Jesus, eu estou contemplando a glória de Deus aqui. Amém, irmãos? No encontro com Deus, quando a gente anuncia o encontro com Deus, os irmãos ficam empolvorosos. Glória a Deus, vai ter encontro com Deus, vamos! E vamos mesmo, irmãos, é poderoso. Quando a gente vai numa vigília no monte, aleluia, a gente vai para ver o foguinho no chão, não tem como você não associar que isso é manifestação, que isso é contemplação. Então nós estamos aqui condicionados ainda a achar que Deus só se manifesta nesses ambientes. A gente fica aqui condicionado a achar que Deus só pode ser contemplado em eventos extraordinários, quando o louvor é aquela coisa, quando a palavra vem com aquela unção, aí a gente fala assim, realmente, Jesus está aqui nesse lugar. Só que na segunda-feira de manhã, é uma dificuldade para que eu e você tenhamos a consciência de que Jesus está lá, de que Jesus quer te encontrar lá no dia a dia. Jesus quer te encontrar no dia a dia. Então nós precisamos contemplar Jesus no nosso cotidiano. Amém, irmãos? Amém. Se eu te perguntar hoje aqui, qual que foi o lugar mais chique que você já comeu na sua vida? Consegue lembrar, Jacó? Aquele restaurante. Aleluia. Falar nisso com Jacó. Amém? Glória a Deus. Amém? Qual que foi o lugar mais chique que você já comeu na sua vida? Amém? Quando você olhou aquele buffet, aquelas comidas que a gente não sabe nem falar o nome, aquela coisa maravilhosa. Tenho certeza que alguns irmãos aí já foram em alguns lugares aí que, amém? É só para chefe dos publicanos. Não dá para pobre não. Mas, irmãos, se eu te perguntar qual que é a refeição que tem te alimentado, tem te mantido saudável, é aquela lá que você vai uma vez ou outra, ou é um arrozinho com feijão e um ovinho frito que você come? Aleluia. Amém? Aquele pirão, aleluia. Irmãos, é interessante que nós precisamos contemplar Jesus no dia a dia. Amém? Ver Jesus no extraordinário é fácil, irmãos. Você precisa saber que esse Deus, quando Ele veio se revelar ao mundo, Ele nasceu aqui pobre, Ele abriu mão da sua glória, e nós vimos o unigênito do Pai. Aleluia. Aleluia. Mas é interessante, irmãos, que por vezes há muitas razões, eu quero discorrer sobre umas,
que nós negligenciamos os momentos de contemplação do dia a dia. Existem algumas razões que são clássicas, e eu ouso dizer que a nossa contemplação de Jesus no dia a dia se resume às nossas disciplinas espirituais. Quais são as disciplinas espirituais, irmãos? Oração, palavra e jejum. Amém? Não falamos esses dias que Deus, quando quis se revelar, Ele decidiu escrever um livro. Então nós conhecemos a Deus por intermédio de Cristo Jesus nas palavras. O André, ao iniciar o culto, ele mencionou os discípulos no caminho de Emaús. Seus olhos estavam tampados, não conseguiam reconhecer Jesus, exceto quando Jesus começou a falar de si mesmo. Na onde, irmãos? Nas Escrituras. E quando eles ouviam falar, o seu coração queimava. Aleluia. Então, a nossa contemplação diária do Cristo, de Jesus, o meio pelo qual nós vamos contemplá-lo é a oração e a palavra. E o seu espírito, ele é ativado, principalmente quando você faz jejum, você fica sensível para as coisas do alto. Mas tem muitas razões pelo qual nós negligenciamos essas coisas. Oração, jejum e palavras, por vezes, é negligenciada. Se eu contemplo Jesus quando eu oro, se eu contemplo Jesus quando eu estou debruçado diante da palavra, quando eu tenho tempo de jejum, e isso é uma tarefa para muitos um tanto que difícil. Difícil porque, irmãos, um dos motivos clássicos é porque orar e ler a Bíblia demanda tempo. Sim ou não, irmãos? Demanda tempo. Nós precisamos separar um tempo para isso. E aí eu gosto de pensar, irmãos, que os principais motivos, um deles é que nós não conseguimos separar tempo para isso. Num ritmo de vida apegado com o nosso trabalho, estudo, criação de filhos, tantos afazeres, é difícil a gente talvez classificar esse tempo de contemplação no jejum, na palavra, na oração, como uma prioridade. Eu gosto de imaginar um casal aqui, quando tem o seu primeiro filho. Quem lembra aí do seu primeiro filho? Irmãos, ter filho é demandar tempo, é você pegar a sua rotina e falar: agora isso aqui eu não posso mais, não dá mais para fazer isso, não dá mais para fazer aquilo. Por quê? Porque o Juninho precisa comer. Você consegue falar o seguinte: não, o Juninho não vai comer porque eu estou acostumado a tirar o meu soninho. Não, eu tenho que tirar o meu soninho, o Juninho que espere. Não. Aí você chega com seus amigos e fala assim: não, o menino morreu porque nós deixamos eles uns dias sem comer, porque, sabe, eu já tinha uma rotina. Não, irmãos. Você acaba definindo a sua prioridade, principalmente se você reconhece que isso é questão de vida ou morte. O problema é que nós achamos que dá para continuar vivo. Uma vida cristã saudável, sem oração, jejum e palavra. O problema é que a gente acha: não, isso não é questão de vida, isso não é questão de prioridade. Então, a real questão da falta de tempo é prioridade, irmãos. É porque em algum momento você achou que qualquer outra coisa no seu cotidiano é mais importante do que você separar um tempo para ler a palavra. Uma vez, quando nós ministramos aquele curso Panorama Bíblico, um curso muito poderoso, e nós sempre fazemos uma atividade, todos os irmãos, no meio da aula mesmo, leem um capítulo
E pasmem, irmãos, um capítulo da Bíblia, em média, você gasta 3 minutos. 3 minutos. Nós gastamos para ler um capítulo da Bíblia por dia. Sabe, irmãos? Então, um dos principais motivos pelo qual nós não temos esse tempo de contemplação de Cristo no dia a dia, é porque muitas das vezes nós achamos que não há tempo para isso. Nós estamos muito ocupados, tem muita coisa a se fazer. Um segundo motivo, irmãos, pelo qual nós não contemplamos Jesus no nosso dia a dia, na segunda-feira, amanhã cedo, é porque contemplar Jesus não dá resultado. Contemplar Jesus, você pode sair daqui hoje e falar: amanhã cedo eu vou acordar mais cedo, eu vou orar antes de trabalhar, eu vou ler a Bíblia. E você acha que quando você fizer isso, você vai estar um cara mais apaixonado por Jesus. Irmãos, contemplar Jesus não dá resultado rápido. Esse é o problema. Num tempo onde nós vivemos a geração do imediatismo, nós queremos tudo para já. O cara precisa emagrecer. Aí o que eu faço? Eu vou lá para a academia, pago uma boa grana, me esforço, tenho que estar lá todos os dias suando, para que talvez daqui 1 ano, 2 anos, eu tenha uma condição física melhor. Ou eu vou ali e compro uma canetinha e aplico a canetinha e já está tudo resolvido. É verdade ou não é, irmãos? Imediatismo. A gente quer as coisas para ontem, mas contemplar Jesus não dá resultado imediato. Esse é o problema. Você sabe que agora, irmãos, nós temos algumas modalidades, né? Antes, o que se havia para que você se formasse, se tornasse um profissional numa área, você tinha que cursar um curso superior. Hoje ainda é assim. Mas por conta dessa característica, né, no nosso tempo, hoje nós temos os tecnólogos. É uma faculdade reduzida, é uma faculdade curta. Por quê? As pessoas não têm paciência de trilhar, de esperar o resultado. Nós não temos paciência de aguardar, porque nós não cremos que isso que é falado, irmão, invista tempo na sua semana, isso vai transformar a sua vida. Contemple Jesus na segunda, na terça, na quarta, se debruce na palavra. Irmãos, exige fé para que você creia que isso de fato vai fazer a diferença na sua vida. Amém, irmãos? Você crê que um tempo de contemplação vai transformar a sua vida? Diga amém aí. Amém, irmãos? Então, o primeiro motivo é que contemplar Jesus demanda tempo. Contemplar Jesus também não é uma garantia de resultados imediatos. Tem crente que acha que a oração é o fim em si mesmo. Não, irmãos, a oração é o veículo que te leva até contemplar Jesus. Por isso que você para. Porque você vê o quanto é luta orar, você fala assim: isso aqui é muito difícil, mas você não contemplou Jesus. Quando você contemplar Jesus, você vai falar: isso aqui é pouco, eu quero mais. Porque é muito bom ver Jesus por intermédio da oração, é muito bom ver Jesus por intermédio da palavra. Amém, irmãos? Glória a Deus. É difícil para mim, irmãos. Pensa na tarefa que eu tenho, convencer você a buscar algo que os resultados não se apresentarão imediatamente. Mas uma coisa eu posso dizer para você: quem busca, acha. Amém? Busca ao Senhor e você vai encontrá-lo nesses dias, em nome de Jesus. Diga amém aí. Amém. Glória a Deus. Também um terceiro motivo muito comum, irmãos, pelo qual nós temos dificuldade de contemplar Jesus no nosso dia a dia. Primeiro, porque demanda tempo.
Segundo, porque nós não vemos resultados imediatos. Terceiro, porque parece uma tarefa muito simples. Parece muito simples, não é possível que esse baixinho está falando, de fato, vai me levar a contemplar Jesus. Vocês concordam que um dia Deus está se revelando de uma forma extraordinária? Um dia Deus se revela, o povo vê o fogo descendo, os profetas lá de Baal, verdade ou não é, irmãos? Qual era o desafio de Elias? Vou mostrar quem é Deus de verdade. E como que Deus se apresentou para aqueles homens, irmãos? 450 profetas, um fogo. Elias ainda molha o holocausto. Assim não vai ser fácil não, vamos molha tudo isso aí. Irmãos, Deus desce do céu em forma de fogo, queima o holocausto, e todos puderam dizer, só Deus é o Senhor. E um dia Deus está se revelando dessa forma. Um dia Deus está se revelando com fogo no templo. Um dia Deus está se revelando lá com trovão, fumaça, luzes no monte. No outro dia, contemplar o Senhor é entrar no seu quarto, fechar a porta. Não é possível. Mateus 6,6, o que Jesus diz, irmãos? Consegue abrir? Mateus 6, capítulo 6. Aleluia. Mateus 6,6. Isso é um. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Irmãos, para muitos, contemplar Jesus não pode ser que isso vá acontecer de uma forma tão simples assim. Não, irmão, não vou ver foguinho, então não é Jesus, não é contemplar Jesus. Não vou sentir arrepio nenhum, fechando a porta do meu quarto, em secreto, contemplar Jesus. Não, é muito simples. Uma reunião de quarta-feira com 3 gatos pingados, não é possível que seja contemplar Jesus isso. Não é possível. Por quê? Porque nós ainda estamos atrelados a que a contemplação de Jesus é uma coisa extraordinária, é uma coisa surreal, é uma coisa que todo mundo consegue perceber que Jesus está ali, Jesus está se revelando ali. Como nós falamos na conferência, irmãos, nós ficamos radiantes com tanta manifestação de Deus. Como que eu posso então acreditar que é possível vê-lo no meu quarto? Eu lembro de um irmão, uns anos atrás, esse irmão tinha um pouco de dificuldade de ficar firme. O irmão tinha um pouco de dificuldade de vencer algumas coisas na vida. E aí toda a conferência, esse irmão ia lá, se derramava, sentia a presença do Senhor, caía no chão. E quando ele chegava aqui, ele falou assim: agora vai, eu recebi o que estava faltando. E uma das vezes veio um pessoal americano e alguém orou por ele lá, glória a Deus por isso. E ele falou assim: porque teve um momento lá que uma irmã veio e orou por mim, e eu senti algo poderoso, fogo no meu corpo, e agora vai. Eu falava: amém, irmãos, agora vai em nome de Jesus. O problema, irmãos, é que ver Jesus assim é fácil. Agora, ver Jesus no seu quarto com a porta trancada, irmãos, é um grande desafio para nós. É muito
muito comum isso. Lá em Mateus 17, não precisa abrir. Mateus capítulo 17, Jesus está com Pedro, Tiago e João no monte, orando. Quando de repente acontece algo fantástico, Moisés e Elias aparecem. O rosto de Jesus estava reluzente, aquela coisa maravilhosa. Pedro automaticamente falou: como é gostoso esse lugar, que experiência maravilhosa. Vamos fazer 3 cabanas aqui, vamos morar aqui. Isso é muito bom. Deus fala do alto: esse é o meu filho, a ele eu ouvi. Irmãos, que experiência! Como não sentir a presença de Deus? Como não contemplar Jesus? Como não saber que Jesus é o próprio Deus? Como não ter uma experiência de contemplação diante disso? O problema é que Jesus vira para Pedro e falou assim: não, para com essa conversa, vamos descer daqui. E os 3 descem dali para a sua vida normal e cotidiana. E agora? Não é mais o Cristo? E agora não é mais Jesus? E agora não é mais possível contemplar Jesus? Porque não existe Moisés e Elias ali, porque o rosto já não está mais brilhando, porque não tem luzes, porque não tem uma boa música, não é mais possível contemplar Jesus. Irmãos, Jesus quer te encontrar no dia a dia. Jesus quer ter um encontro com você amanhã, na segunda-feira, porque Ele está lá no local marcado. Diga glória a Deus aí. Sabe, irmãos, precisa ter em mim e em você uma atitude intencional para que esses momentos com Cristo aconteçam no dia a dia. Precisa ter uma intenção, irmãos. Nós precisamos ter uma atitude com relação a isso, porque Jesus, Ele quer se encontrar com você. Então, como que nós contemplamos Jesus no ordinário, no que é comum? Como, irmãos? Como que eu posso ver Jesus numa reunião simples como essa? Quando nós contemplamos Deus por intermédio de Cristo Jesus. Eu quero ler com você 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. 2 Coríntios 4, verso 4. Abra sua Bíblia aí. Aleluia. 2 Coríntios 4, 4 diz: nos quais o Deus, letra minúscula, o Deus desse século, cegou o entendimento